E agora eu gostaria de convidar Carlos Herrera, estrategista-chefe da Condor Insider. Por favor, fique à vontade, é um prazer enorme recebê-lo na nossa programação. Agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite. Oi, eu que agradeço o convite, muito obrigado. Maravilha, Carlos, a gente falava sobre o setor de construção, eu quero falar especificamente sobre isso contigo, porque é um segmento dito cíclico e às vezes a gente não sabe em que ponto do ciclo nós estamos com a construção. Este momento é de muita análise, muitos dizem que os incentivos e até o arrefecimento na inflação e nas taxas de juros podem ser muito positivas para essas companhias. No entanto, os resultados não estão agradando tanto e as companhias ainda estão enfrentando dificuldade aqui nas suas oscilações, pelo menos no ano de 2023. A gente tem um cenário bem díspare, bem dividido. Então, metade do setor está no negativo, metade está no positivo. A gente tem dividido aqui no meio esses ativos no nosso mercado. Quais as perspectivas, pelo menos da sua análise para esse segmento? Tem algum ativo especificamente que se destaca com maior, e a gente tem que olhar com um pouco mais de atenção? Como que você está olhando para esse setor de construção? É uma oportunidade ou ainda há muitas questões a serem respondidas para que a gente invista efetivamente no setor de construção? Eu acho que o setor é uma oportunidade, só que você tem que caminhar ou entrar nele com muito cuidado, porque cada empresa tem uma história diferente. Então, eu acho que por isso que você está vendo na tela que tem umas no vermelho, outras no verde, porque cada empresa está num ciclo diferente. Por exemplo, teve muitas que fizeram IPO na última safra aí, de 2020 até 2021, e elas... dependendo, cada uma tem uma história diferente. Tem algumas que estão consumindo muito caixa, que lançaram muito mais do que nunca tinham lançado na história delas. Então, tem empresa que passou de caixa líquido para estar super endividada no setor. Então, eu acho que, nesse sentido, cada empresa está numa dinâmica diferente e é um setor que está sobre... que tem um excesso de companhias na bolsa. Você tem um monte de teses de média renda, de alta, tem algumas empresas que estão fora do eixo sudeste e sul. Então, eu acho que você tem que ir e analisar não só o segmento, mas dentro de cada segmento a dinâmica específica de cada empresa. E também tem alguns probleminhas ou algumas diferenças grandes no que se refere à governança, como é o caso da Gafisa aí, que tem resultados muito fracos, mas tem um problema grave de governança. Maravilha, inclusive eu tenho separado aqui Gafisa, se eu conseguir colocar no meu mapa, que é um movimento bem curioso. Nós tivemos ao final do ano passado, em alguns pregões, pouquíssimos pregões, essa oscilação muito significativa. Chegamos aqui a quase 400% de valorização. Depois perdemos quase todo esse valor com esses imbrólios judiciais. Nós sabemos que tem algumas teorias que olham mais para o valor da companhia do que para o seu momento. Gafisa é uma dessas companhias a se olhar mais para as operações. Tem algo positivo para nós tirarmos de Gafisa? Porque o mercado precificou muito para cima aqui. Nós tivemos, claro, a entrada de grandes controladores, de grandes investidores no papel de Gafisa, e isso meio que mexeu aqui com a estrutura ordinária do mercado. No entanto, a companhia, fora esse imbróglio judicial, ela tem uma boa perspectiva, ou a Gafisa está apresentando resultados ruins, não vem apresentando crescimento, e com essa etapa do imbróglio judicial fica um ativo para se afastar, para deixar longe da carteira. Eu gostaria de saber, claro, especificamente sobre Gafisa, porque nós tivemos um movimento muito curioso, uma boa oscilação positiva, quase 400%, depois uma queda gradual até perder quase todo o valor obtido aí nesse interim, nesse começo de ano, Carlos. Olha, essa alta que o papel teve no final do ano passado se deveu a como que estava o mercado nessa época, tá? Nas últimas semanas do ano, normalmente você tem uma baixa na liquidez, e esse ano isso foi até mais forte e foi mais pronunciado nas empresas que são menos líquidas. Então, houve todo um assunto entre especulações, boatos de brigas judiciais e tudo isso, e também um aumento de capital
que foi feito na época, que foi uma mistura entre especulações, baixa liquidez, que fizeram com que o papel terminasse explodindo, e também um short squeeze. O papel era muito shorteado porque tem resultados, é uma empresa que vem arrastando resultados péssimos faz anos, tá? E são anos, eu diria que nos últimos 10 anos a empresa nunca degringolou, tá? Nunca decolou, e ela continua desse jeito e você não sabe como que ela vai continuar evoluindo. É uma empresa extremamente encrencada, com um turnover muito alto, CEO, CFO, eles vão trocando a cada certo tempo. Então, é uma empresa que não tem uma boa estratégia, que não se comunica bem com o mercado, você não tem acesso eles não têm um programa de relações com os investidores que você consiga entender para frente o que a empresa está planejando fazer, até porque tem esse turnover muito alto. Então, pelos resultados que a empresa tem e pela conjuntura de bolsa, que faz com que você tenha que ser mais exigente, por exemplo, nesse momento tem empresas que são boas pagadoras de dividendo, que estão te oferecendo uma TIR, uma taxa interna de retorno de uns 30%, 25% ou 30%. Por que você vai entrar numa empresa que no longo prazo não vai te pagar dividendo, que está cheia de notícias relacionadas a problemas de governança e que, além disso, não entrega e que você não tem a menor noção, porque eles simplesmente não têm relações com os investidores? Então, me parece que é um papel especulativo mesmo, e a pessoa que estiver se posicionando aí tem que ser ciente disso. O papel pode subir 100%, como pode cair 90%, dado que não tem fundamento. Você mencionava, tem ali algumas dinâmicas aqui de São Paulo, especificamente, do Sudoeste. É um ativo que foi beneficiado nos últimos dias por um plano da Prefeitura de São Paulo, plano Pode Entrar, que é o caso da MRV, uma das principais ali beneficiadas com esse plano, e as várias etapas que ele deve seguir a partir deste momento. O ativo ele reagiu de forma positiva em um primeiro momento, mas aí foi perdendo valor aos poucos. É o cenário que está pesando sobre a MRV. Esse programa Pode Entrar, esse programa habitacional do município de São Paulo, ele tem bastante potencial para gerar valor para a companhia? Ou foi um fulgor, uma euforia ali imediata e a gente tem que analisar ainda com calma se serão realizadas, em que tempo serão realizadas essas unidades, a que preço, a que custo? A gente tem que deglutir com calma essas informações. Especificamente para a MRV, pode ser um fator muito positivo ou ainda há muitas questões a serem resolvidas para a companhia, que é um dos ativos que está perdendo valor no ano de 2023? Olha, no caso específico da MRV, no setor inteiro de Minha Casa Minha Vida, que opera em São Paulo, a notícia foi muito boa, tá? É inegável isso, que foi uma notícia bem legal. O problema é que a MRV, sendo uma empresa grande, ela está hoje num problema de alavancagem muito alta. Está, pelo que eu estou vendo aqui, tem uma chance de, no ano de 2023, chegar numa alavancagem superior a 5 vezes ou 7 vezes dívida líquida EBITDA. Então, você pode ter um monte de programas e coisas para você fazer, só que se você tem um problema de estrutura de capital, não tem financiamento, está queimando caixa, você não consegue aproveitar. A MRV está com bastante problema porque ela incorporou a divisão nos Estados Unidos, a agência do controlador, lá no ano de 2019, se não estiver errado. Ela está sofrendo por lá, está demandando muito caixa. Ela também implementou outros negócios, como a Urba, Lugo, etc., que estão demandando caixa e ela está numa situação difícil de estrutura de capital. Então, pensando nisso, é que a notícia pode ser boa, só que para você entrar em algum segmento, você precisa de uma estrutura de capital
que te acompanhe e que te sustente. Aí, nesse caso, eu acho que a notícia foi muito mais positiva para a Plano e Plano, tá? Que é uma empresa que é pouquíssimo acompanhada no mercado e que tem uma estrutura de capital super sólida e com menos de uma vez de EBITDA. Então, esse plano, ela pegou muito mais do que deveria ter pego pelo tamanho e também ela tem um balanço para entrar de cheio no programa, tá? Então, eu acho que é muito mais importante no caso da Plano e Plano do que na MRV. Tá? Maravilha, até trouxe o nosso mapa aqui, oscilação mensal, trouxe aqui a oscilação mensal no Profit Pro da Nelogica. Plano e Plano, o ativo que mais se destaca no mês para o setor imobiliário, 33,71%, Tecnisa 17%, MRV 16,44%, como eu mencionava, esse bom momento no começo do mês, depois das divulgações dos planos habitacionais. Plano e Plano, MRV, Elbor também aparece por aqui, 5,56%, mesmo depois de uma reação muito negativa após a divulgação dos resultados. Nós tivemos os resultados de Elbor divulgados, se eu não me engano, na terça-feira. Ontem caiu bastante o ativo. Então, o Elbor, depois da divulgação, perdeu um pouco da força. Tenda direcional e Cury. A Cury também era de baixa renda, virou média renda alta, aí agora tenta voltar, mas não vai entrar nas faixas do plano do Minha Casa Minha Vida. A gente já conversou com a companhia, já trouxemos os executivos aqui na BMC News e nós falamos um pouco sobre essa estratégia de tentar se beneficiar do programa das faixas ali 3, 4, que é onde a companhia hoje consegue atuar. Então, se você quer saber um pouco mais sobre Cury especificamente, volta no BMC Business, só procurar no nosso canal do YouTube. E Plano, como você bem mencionava, Carlos, uma das melhores companhias mais beneficiadas, mais beneficiadas pelos planos habitacionais, principalmente esse aqui de São Paulo, 33,71%. Para a gente encerrar a nossa conversa no dia de hoje e para ter uma dinâmica aqui, uma noção de como o senhor está enxergando esse setor imobiliário. 2 ativos, um para quem está nos acompanhando ficar de olho e um para se afastar de algum segmento ou ativo para ter um pouco mais de cuidado. Não indicação de investimento, só, claro, para despertar essa curiosidade de quem está nos assistindo, para olhar com um pouco mais de atenção. Se não quiser falar do setor de construção, fique à vontade para falar de outros segmentos, mas claro, puxando para a nossa conversa de hoje, do setor de construção, tem algum ativo para olhar com mais atenção? Tem algum ativo para, no momento, ficar um pouco receoso? Tem vários ativos que dá para ficar de olho, por exemplo, mas ainda não estão no preço, segundo a minha análise, mas são para ficar de olho. Tem uma Lavi, que é uma empresa de mais média e alta renda aqui em São Paulo, que tem uma boa estrutura de capital. Tem a EasyTech também, que tem alguns outros negócios em que ela está investindo, como a Easy Inc. E uma empresa de Minha Casa Minha Vida, que é a Fitch. Então, são interessantes aí de ficar de olho. E também tem outras que são correlatas ao setor, ou seja, que estão como na segunda derivada. Não que são de construção civil, mas elas servem ao setor e na segunda fase. Que seriam, por exemplo, empresas como a Portobello, tá? Que tem se desempenhado muito mal, mas quando eu faço aqui uma análise, ela hoje, no preço atual, está entregando uma TIR na casa dos 30% e está se expandindo para os Estados Unidos. Então, é uma empresa que tem pouca liquidez, que o mercado não enxerga muito, não olha muito, que depende do setor de construção civil, só que tem algumas dinâmicas que permitem que ela possa se descolar. Os resultados são ruins no Brasil, o segmento está indo meio mal, a empresa está mais alavancada do que a gente queria, mas tem uma dinâmica aí e tem uma TIR muito boa. E já para se manter afastado de tudo aquilo que não tiver fundamento e que não tiver um valuation interessante, e que você não enxergue por onde que você vai receber algum dividendo ou destravar valor. No caso, por exemplo, a Gafisa, tá? Isso aí eu não consigo enxergar valor aí, seria só uma especulação mesmo, só que tem tanta coisa boa na qual investir no longo prazo e que vai se dar bem no contexto de queda de juros
ou de uma leve melhora macro, que eu acho que não faz sentido você se arriscar com especulações, tá? Aquela questão do custo de oportunidade, viu, pessoal? Se liga em 13,75, tu vai apostar em alguns ativos que tem aqui as operações sobre dúvida e imbróglios judiciais. Como o Carlos realmente mencionava aí, tem que selecionar bem esse portfólio, fazer essa divisão e analisar bastante, ter bastante cuidado. A gente falou alguns ativos aqui só para despertar esse interesse, mas se quiserem saber mais das opiniões do Carlos, por favor, sigam nas redes sociais. Então fiquem à vontade aqui para acompanhar a Condor Insider e o Carlos, que participa aqui da nossa programação. Sempre um prazer recebê-lo por aqui. Inclusive, gostaria de me despedir. Carlos Herrera, estrategista-chefe da Condor Insider. Seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação. Muito obrigado, pessoal.